não pôde assistir. Se em algum momento vocês não me ouvirem, alguma coisa parar de funcionar, vocês avisam, por favor, tá bom? Vamos ver como é que vai ser essa primeira aula. Todo mundo está vendo aqui essa tela, não tá? Tá todo mundo vendo aqui essa tela? O áudio de Yasmin e de Arthur, eles estão em mudo. Só para vocês saberem. Pode ser que seja de propósito, mas se vocês estiverem respondendo, eu não estou ouvindo porque ele está como mudo. E eu acho que são vocês mesmos que mudam isso. Paulo, tu tá me ouvindo? Tá tudo funcionando direitinho aí? Ah, como é que é? Beleza. Bom, minha gente, na última aula que nós tivemos presencial, nós começamos... Ok, Arthur. Na última aula que nós tivemos presencial, nós começamos o capítulo de múltiplos divisores. Nós também começamos a lista A03. Então, fazendo um levantamento aí de onde nós estamos, nós já trabalhamos aqui a lista A01, nós já trabalhamos a lista A02, estamos na lista A03, nós fizemos questões dessa lista na última aula presencial que tivemos. De conjuntos numéricos, nós já trabalhamos tudo, mas vocês tendo dúvida, vocês devem me dizer. E de múltiplos divisores, a gente começou. A gente falou sobre o que é múltiplo de um número, o que é divisor de um número, como calcular a quantidade de divisores positivos de um número, como determinar quais são os divisores positivos de um número. E aí, na aula de hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar um pouco nessa parte de múltiplos divisores para dar andamento aqui a essa lista A10. Tá? Eu vou gravar a aula da lista A11, que é a parte de MMC e MDC, que aí não precisa ser ao vivo. Mas eu já vou falar um pouco com vocês sobre essa lista A10. E depois eu volto para a lista A3 para fazer mais umas questõezinhas e dar algumas orientações, certo? Que aí em seguida eu vou gravar questões dessas listas individualmente para vocês poderem assistir só aquelas que vocês quiserem, certo? Então, vamos passar aqui para a lista... Vamos passar aqui para a lista. Tem alguém falando comigo? Onix não está escutando o áudio. Tem alguém mais que não está me escutando? Está me ouvindo bem, Paulo? Onix já está me escutando? Se ele não estiver escutando, como é que ele vai me escutar, né? Deve ser algo no computador dele. Então, eu vou prosseguir, certo? Vamos pegar aqui nessa lista A03. Não sei se vocês lembram. A lista A03 é uma lista que envolve probleminhas com... Você é que tem que ativar, Onix. Das próximas a gente vai ficar mais acostumado, por isso que é bom ter essa primeira. Veja aí, eu vou esperar um pouquinho. Desculpa aí aos outros, mas vamos
Lembrando aí, Yasmin e Arthur, que vocês estão com o microfone desabilitado. Se vocês falarem comigo, eu não vou ouvir. Não tem problema, mas assim, vocês têm que mudar isso para poder eu escutar vocês. Pronto, Onix. Agora tu já decora como é que é isso, beleza? Beleza, professor. Show. Então vejam, dessa lista A03, vocês lembram quais questões eu já fiz? Vamos olhar aqui no caderno A. Dessa lista A03, que está aí na página 17. Está todo mundo com o caderno na mão? Minuto. Vocês lembram quais eu já fiz? 1, 2, 3. O que é que vocês me dizem? Eu queria que vocês dessem uma revista. Eu vou começar na questão 6. Mas em casa eu quero que vocês tentem fazer essa lista A03 toda para vocês passarem para mim quais são as dúvidas. Vocês podem mandar diretamente para mim essas dúvidas também no privado ou no número do meu tablet, que eu posso colocar no grupo depois para lembrar. O tablet é até melhor, porque lá mesmo eu já vou tirando as dúvidas. Certo? Então vamos dar uma olhadinha aí nessa questão de número 6. Aí vocês vão me dizer se fica bom de vocês estudarem assim, se está tranquilo. Veja só, a questão 3 diz assim, dei 4 cajus a cada pessoa, dei 4 cajus a cada pessoa e fiquei com 21. Para dar 7 cajus a cada uma, precisaria ter mais 21 cajus. Quantas eram as pessoas? Então, como é que a gente resolve, como é que a gente pensa para resolver um problema desse? Imagine que você tem aqui as pessoas. Então, você tem várias pessoas e deu 4 cajus a cada pessoa, ficou com 21 cajus sobrando. Se você quiser usar álgebra nessa questão, eu quero resolver com álgebra. Eu não sei qual é o número de pessoas, eu vou dizer que são P pessoas. E aí? Qual vai ser o número total de cajus se tem P pessoas, cada uma recebendo 4 cajus, e ainda assim sobram 21 cajus? É para vocês responderem, senão a aula não vai ser interativa. Vocês podem responder, não tem problema. Qual seria o número total de cajus se cada pessoa receber 4 cajus e ainda assim ficarem sobrando 21, que é o que ele está dizendo aqui. Dei 4 cajus a cada pessoa e fiquei com 21. Como é que eu posso dizer? O número de cajus é igual a 4 vezes o número de pessoas mais 21. Então, já tenho aqui uma relação entre o número de cajus e o número de pessoas. Só que ele disse que se ele quisesse dar 7 cajus a cada pessoa, ele teria que ter mais 21. Se liga que a quantidade de cajus que ele tem é essa daqui. Ele já tem todos esses. Aí ele precisaria ter mais 21. Ele teria que ter todos esses cajus que ele já tem, mais 21, para que ele conseguisse dar 7 cajus para cada pessoa. Então, se ele tivesse 21 a mais, ele conseguiria dar 7 a cada pessoa. Ou seja, se ele tivesse C mais 21 cajus, ele conseguiria dar 7 para cada pessoa. Ou seja, 7 vezes o número de pessoas. Tá? E aí, resolvendo esse sisteminha, Arthur acabou de dizer aí quais os que eu já fiz. Nesse caso, já fiz os 6. Mas eu vou finalizar, não tem nada não. Então, resolvendo esse sisteminha, eu posso substituir aqui o C por 4P mais 21. E aí, somando aqui, mais 21 vai ser igual a 7P. Daí, 3P é igual a 42. P é igual a 14. Então, são 14 pessoas, e aí o número de cajus vai ser... Se bem que ele quer saber o número de pessoas, então a quantidade de pessoas é 14. Está aí na letra B. Beleza?
Alguma dúvida aí? Não, né? Até porque eu já tinha feito essa. Isso. Mas eu não lembrava. Mas tem nada não. Essa primeira aula a gente vai se familiarizando, inclusive com as coisas aqui que eu estou usando, que aos pouquinhos eu vou me familiarizando. Dessa lista A3, já que eu já tinha trabalhado nela, vocês querem pedir alguma para eu fazer agora? Essa questão 7 é parecida com a 6. Essa questão 8 também. A 9 também. Minha sugestão é fazer essa 10, tá? Vou fazer essa 10. Alguém lembra se ficou com dúvida nessa questão 10? Eu vou fazer essa questão 10 com vocês. Vamos lá, deixa eu pegar ela aqui. Questão 10. Muito bem. Vamos em frente. O que é que diz aí a questão 10? Vamos me acompanhar aí. Um menino possui vários soldadinhos de chumbo e quer colocá-los em fileiras. Tá? Vai colocar em fileiras. Todas com o mesmo número de soldadinhos. Se ele formar X fileiras de X soldadinhos, sobram-lhe 12 soldadinhos. Então ele está dizendo assim, se ele colocar aqui um soldadinho, outro, reticências, isso é uma fileira. Aí depois coloca aqui uma outra fileira com essa mesma quantidade. E assim por diante, mais uma fileira, todas as fileiras com a mesma quantidade. Se forem X fileiras, cada fileira com X soldadinhos, ele ainda vai ter mais 12 soldadinhos sobrando. Então, ainda sobram 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, como é que vocês podem me dizer qual é o número de soldadinhos que ele tem em função de X? Vocês podem me dizer? Se ele tem aqui X mais X mais X, quantas vezes X? Parabéns pela participação de todos. X vezes X. Eu tenho X fileiras, eu não estou brincando não, gente. Outra coisa, era bom vocês aparecerem. Porque aí veja, isso é uma coisa que a gente está aprendendo. Então, eu vejo que tem gente me ouvindo. Já que Meu microfone está pegando? Tá pegando. Já que vocês Pronto, não estão perfeito. aparecendo, pelo menos respondam aí, porque ajuda. Tá? Mas não é obrigado não, só para vocês ficarem à vontade. Tenta imaginar que a gente tá lá na sala de aula, na boa. Então eu tenho X fileiras, cada uma com X soldadinhos. X vezes X vai dar X ao quadrado mais 12. Então o número N de soldadinhos que ele tem é esse, X ao quadrado mais 12. Certo? N é igual a X ao quadrado mais 12. Isso é o número de soldadinhos que ele tem. Beleza? Só que, para que ele pudesse colocar mais 2 soldadinhos em cada fileira e ainda formar uma nova fileira embaixo, ele teria que ter mais 11. Então, ele teria que ter N mais 11. Tá? Para isso, ele vai colocar aqui mais 2 soldadinhos em cada fileira. E ainda vai colocar mais uma fileira. Só que para ele ter essa quantidade de soldadinhos daqui, ele teria que ter N mais 11. Tá? N inclui todos os azuizinhos, X ao quadrado mais 12 que estavam sobrando. Se ele pegar esses 12 e juntar com mais 11, que no caso dá 33, ele consegue rearrumar de modo a ter mais 2 soldadinhos em cada fileira e ainda ter uma fileira adicional. Então, essa grade agora ficou com X mais 2 soldadinhos em cada fileira e ficou com X mais uma fileiras. Vocês concordam? Então, é porque X mais 2 vezes X mais 1 é a quantidade de soldadinhos que tem aqui agora, que é o número total de soldadinhos que ele já tinha, mais 11. Então, eu vou ficar aqui com essas duas equações para resolver.
certo? Aí como é que eu vou resolver agora? Bom, resolver o sisteminha. Se isso aqui, o n é x ao quadrado mais 12, eu vou substituir aqui no n x ao quadrado mais 12. Então vai ficar x ao quadrado mais 12 mais 11, que está aqui, é igual a isso aqui que eu vou desenvolver. X ao quadrado mais x mais 2x mais 2. Beleza? Aí vai ficar o que aqui? Vai ficar, eu cancelo aqui x ao quadrado com x ao quadrado. Isso aqui vai dar 3x, né? 3x desse lado, e aqui desse lado vai ficar 12 mais 11, 33. 33 menos quanto? 2. Menos 2 vai dar 31. 31. Tem algo errado aí? Tem? X igual a... Tá errado, não tá? X ao quadrado. X mais 2 vezes x mais 1 é igual a n mais 11. É 11 mesmo, pessoal? É. É. O que é que está errado aqui? 3x. Aqui vai ficar 3x igual a 31. Esse n não vai dar inteiro. Tem alguma coisa errada. Vejam aí o que é que está errado. Se ele colocar x fileiras de x soldadinhos, x ao quadrado, sobram-lhe 12. Então, x ao quadrado mais 12 é a quantidade de soldadinhos que ele tem. Ah, minha gente, pelo amor de Deus. Quanto é 12 mais 11? 33. Quanto é 12 mais 11? 23. 23. 23. 23. Fica todo mundo estranhando essa nova realidade aqui. Então, 3, inclusive eu, 3x é igual a 21, x é igual a 7. Certo? X é igual a 7. Se x é igual a 7, ele quer saber o número de soldadinhos, né? Qual o número de soldadinhos de chumbo que o menino possui? Então, qual é o número de soldadinhos de chumbo que o menino possui? Qual é o número n? X ao quadrado, que é 7 ao quadrado, mais 12. 49 mais 12. Quanto é 49 mais 12? 61. Então, 61 é a resposta desse problema. Correto? Todo mundo conseguiu copiar aí, tá tranquilo? Mais ou menos. Professor, o senhor poderia explicar de novo essa parte da fileira x mais 2, x mais 1? Eu tentei olhar de novo e não saiu, não. Tá. Não consegui. Ele disse que no início ele colocou x fileiras, daqui para aqui. Certo. 1, 2, x fileiras, cada uma com x soldados. Certo. Por isso que ficou x vezes x. Certo. Tá? Só que ele disse que para que ele pudesse colocar mais 2 soldadinhos em cada fileira, ou seja, a fileira agora vai ter x mais 2, e ainda formar mais uma fileira aqui no final, ele teria que ter mais 11 soldadinhos. Então, ele teria que ter os soldadinhos que ele tem mais 11 para poder fazer x mais uma fileiras, cada uma com x mais 2 soldadinhos. Então, se cada fileira tem x mais 2 soldadinhos e são x mais uma fileiras, quantos soldadinhos tem ao todo? Ah, porque no caso ele vai aumentar o número de fileiras em mais um, aí o senhor fez x mais 1. Isso. Entendi. E vai aumentar a quantidade de soldadinhos por fileira em 2. Por isso que ficou x mais 2. E a gente multiplica porque todos têm a mesma quantidade, então a gente pode chegar lá e multiplicar. Entendido? Entendido. Aí no final aqui rolou isso. Tá? Quando eventualmente alguém não conseguir copiar alguma questão dessa, como isso aqui vai ficar salvo para mim, é tranquilo depois eu criar uma imagem e disponibilizar. Mas vai ficar no vídeo salvo também.
Essa foi uma questão da lista A03. Vamos voltar aqui para o caderno. Você tem mais questões aqui da lista A03. Vou fazer uma com vocês agora, que costuma dar um trabalhinho, que é a 11, mas eu vou dar umas dicas de como acelerar, certo? E aí, fazendo essa 11, vocês vão tentar fazer as demais em casa e vão me passar quais são as dúvidas. E aí a gente vai para outra coisa. Certo? Vamos ver se está funcionando bem esse esquema. Olha lá, vamos em frente. O chefe de uma seção de certa empresa dispunha de 60 ingressos para um espetáculo que pretendia dividir igualmente entre seus funcionários. Então, ele vai pegar 60 ingressos e dividir entre X pessoas. Como no dia da distribuição dos ingressos faltaram 3 funcionários, coube a cada um dos outros receber um ingresso a mais do que o previsto. O número de ingressos entregues a cada funcionário presente foi qual? Pessoal, primeiro deixa eu fazer um comentário sobre esse tipo de questão, que já caiu no Enem, inclusive. Não igualzinha a essa, mas muito parecida. Esse tipo de questão, se você quiser resolver do jeito oficial, montar as equações, montar um sistema ou uma equação só e resolver o sistema. Natália, a gente está no capítulo de primeiros problemas, lista A03, questão 11. Tá? Seja bem-vinda. Aí vê, essas questões, se a gente quiser resolver do jeito oficial, a gente vai fazer um mói de conta. Mas quase toda vez que esse tipo de questão cai num vestibular ou no Enem, quase toda vez a gente resolve pelas alternativas de modo muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu não sei se eu mostro para vocês primeiro o caminho oficial que vai dar mais trabalho ou se eu mostro primeiro pelas alternativas. O que é que vocês preferem? Escolham aí. O modo oficial. Quer primeiro o modo oficial? Eu tentei montando as equações aqui, essa questão, eu tive dúvida. Inclusive, eu mandei ela para Renato. Certo. Montando as equações. Você já montou as equações para ela e deu erro? Sim. Você colocou uma equação com uma incógnita só ou você acabou usando duas? Duas. Você montou uma divisão ou já montou como uma multiplicação? Eu montei uma divisão, que foi Pronto. os 60 dividido pelos funcionários. Então vamos lá. 60 dividido pelo número de funcionários, que é chamado de que? F mesmo? É igual a um número X de ingressos que cada funcionário vai receber. Correto? Isso, correto. Sem sobrar nenhum ingresso. Disso aqui vai sair a equação 60 igual a F vezes X. Concorda? Tranquilo. Muito bem. Aí eu vou pegar os mesmos 60 ingressos e, tendo faltado 3 funcionários, eu vou dividir entre F menos 3 funcionários. Tá? E ele diz que com isso cada um vai receber um ingresso a mais, ou seja, cada um vai receber X mais 1 ingressos. Beleza? Beleza. Pronto. Aí disso aqui eu vou ter a equação 60 é igual a F menos 3 vezes X mais 1. Beleza? Então eu tenho uma equação, duas. Eu tenho um sistema de equações. Não sou obrigado a botar uma embaixo da outra e colocar a chave para poder ser um sistema. Eu preciso resolver agora. Como eu vou resolver esse sistema? Pode ter mais de um caminho. Não tem um caminho só. Mas vamos a algum caminho. Vamos mostrar logo um, depois eu vou mostrar outro. Vocês não se preocupem se eu demorar um pouquinho mais nessa questão, mas a gente vai depois ver o caminho mais rápido para ela. Tá? Essa equação daqui que está mais complicada, eu vou desenvolver. Vai ficar assim, 60 é igual a fx mais f. Se eu errar alguma coisa, digam logo, menos 3x, menos 3, desenvolvi, certo? Como essa primeira equação me diz que 60 é igual a fx, então eu vou pegar esse fx, eu posso substituir ele por 60, não posso?
Pode. Aí eu dou-lhe aqui, 60 menos 60 é zero, eu já corto. Aí essa equação vai ficar f é igual, passando os outros para cá, a 3x mais 3. Vocês concordam? Sim. Aí eu vou Sim. pegar isso aqui, que é 3x mais 3. Alguma dúvida? Eu vou Não. pegar isso aqui, que é 3x mais 3, tá? E vou substituir aqui onde tem o f. F não é 3x mais 3? Aí como vai ficar essa equação aqui? Vai ficar 60 é igual a 3x mais 3 vezes x. Já dá para adivinhar que tipo de equação vai desembocar isso aqui? Em que tipo de equação isso aí vai desembocar? No segundo grau. Numa equação do segundo grau, né? Vai ficar aqui assim, 3x ao quadrado mais 3x menos 60 é igual a zero. Eu vou botar o igual a zero aqui. Que se eu dividir tudo por 3, vai ficar x ao quadrado mais x menos 20 é igual a zero. Algum de vocês não sabe resolver a equação do segundo grau? Eu não lembro mais não, professor, não vou mentir. Não, não é para mentir mesmo, não. Faz uns 15 anos que eu não vejo mais o segundo grau na minha frente. Tá certo, tá certo. Eu vou fazer assim, eu vou gravar essa semana um vídeo só sobre a equação do segundo grau. Certo. Aí esse vídeo eu vou gravar bem detalhado, tá? Bem detalhado, mostrando de onde vem a fórmula. Aí eu vou disponibilizar esse vídeo, vou até botar no YouTube, bem geral, mas eu aviso assim que eu colocar. Inclusive eu vou pedir a todo mundo para se inscrever no canal e ativar lá o sininho. Porque aí todo vídeo que eu for colocando, vocês já são avisados, inclusive podem receber por e-mail. Porque aí já sempre vocês vão saber. Vai ter o título e vocês vão saber do que se trata. Uhum. Mas eu vou lembrar aqui a fórmula para você. Não se preocupe não. Só que aqui agora eu não vou detalhar todos os mínimos detalhes. Tá. Quando eu tenho uma equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é uma equação de segundo grau, tem uma formulinha resolutiva que diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do número b ao quadrado menos 4ac, que é o que a gente chama de delta, dividido por 2a. Na pior hipótese, a gente vai decorar isso, que é a famosa fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Onde esse a aqui, no caso, é 1, o b também é 1 e o c é menos 20. Correto? Aí, se eu for usar a fórmula de Bhaskara, que pode ser que já resolva. Você assim, eu não quero saber mais nada não, eu quero só decorar mesmo. Beleza. Eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, x é igual a menos b, então menos 1, porque o b é 1, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes 1, que é o a. Tem gente que já calcula o delta separadamente primeiro. Eu já coloco aqui direto, tanto faz. Quem é o delta? O delta é b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 20. Aí vai ficar aqui menos 4 vezes menos 20 dá 80. 80 mais 1, 81. Me interrompa se não entender. Então ficou assim, menos 1 mais ou menos a raiz de 81 sobre 2. Como a raiz de 81 é 9, aí usando o mais você vai ter uma solução, usando o menos você vai ter a outra raiz. Menos 1 mais 9 dá 8. 8 dividido por 2, 4. Menos 1 menos 9 dá menos 10. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Vocês escutam o áudio de todo mundo ou só o meu? De todo mundo, né? Isso, Todo mundo. Todo mundo escuta de todo mundo, né? Quem é que tá com cachorro latindo aí? É o senhor, não, professor? Eu pensei Não. que era o meu. Não é o meu, não. É o Não, meu. Também meu não. Eu também tenho cachorro, não. Eu também nem tenho. Tem nada, não. Não é só curiosidade, os meus estão lá fora. Mas não Ah, latiram agora, não. E não é esse latido, não. Os meus latidos grossos. É o meu cachorro. É?
Top. Uhum. Pode deixar ele latir, não atrapalha não. Eu adoro cachorro. Tá outro. Deixa os bichinhos aí. Então, ó, descobrimos aqui x4 ou menos 5. Menos 5 não serve, tá? Quem vai servir é o 4. Agora vamos ter cuidado. Quem é esse x na questão? Para ver se é o que ele está perguntando. Deixa eu voltar aqui. Quem é o x na questão? Então, o que foi isso que apareceu aqui, uma linha amarela? Quem é esse x na questão? X é o número de... Esse barulho é do meu computador? Não sei dizer, professor. Não, também não sei dizer, não. Eu não sei de quem é, não. Eu tô vendo a linha amarela e tô ouvindo barulho, mas não sei se é do meu, se é do... Parou. Não sei. Se aperrei, eu perguntei. Quando eu perguntar, se for de alguém, não fique constrangido, não. Só dizer, é do meu aqui, tô resolvendo. Sei não. Viu? Tá tranquilo. Essa linha amarela, acho que eu bati sem querer aqui, alguma coisa. Tá tranquilo. Mas bora lá. A gente descobriu que o x é 4. Estranha essa linha amarela. Não sei onde ela tá, não. Ela deve estar em outro layer. Em outra camada aqui. Depois eu descubro. Muito estranho. Ela ficou assim, fixa na tela. Saiu agora. Sei não. Foi o que Então... apertei aqui, alguma coisa. Hã? Foi o que apertei, alguma coisa aqui. Aí eu limpei. Ah, Foi, legal. Não foi sabia que tudo isso. vocês poderiam riscar também. Interessante. Aí eu fui comentar aqui o negócio aí. Aí Eu quando eu também não entendi, sabia, não, que eu podia... Eu também nem sabia. Eu também não sabia e que o cachorro tinha foi daqui. Eu ia escrever que foi o cachorro daqui que tava latindo. Eu fui escrever aqui. Aí, de repente, no amarelo aqui, apareceu essa fita aí. Eu apaguei aqui, limpar. Sei, Cheira limpou, entendi. então fui eu. Tá ótimo, tá ótimo. Não tem nada não, pô. Vai. Vocês estão conseguindo se concentrar? Ou mais ou menos, né? A gente tá aprendendo, né? Isso é teoria de autismo. Eu fiz por isso também. Não fiz pelo mais rápido, não. Eu fiz essa questão. Aí veja, descobrimos esse X, só que X é o número de é o número de ingressos que cada funcionário receberia se todos eles participassem. Mas ele está perguntando o número de ingressos entregues a cada funcionário presente. Então, na verdade, a situação que ocorreu foi essa e não a primeira. Essa era um se, mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi isso. Então, na verdade, a resposta da questão é x mais 1 e não x. Todo mundo entende isso? Sim. Porque ele quer saber o número de ingressos entregues a cada funcionário presente. A quantidade de funcionários presentes foi F menos 3. Cada um ficando com x mais 1. Então, como a gente encontrou que o x deu 4, a resposta não é 4, tá aqui um distrator. A resposta é 5. Vocês estão entendendo? Sim. Pronto. Agora, se eu fosse resolver essa questão, eu iria, se eu quisesse usar com álgebra, eu iria, mesmo sendo com álgebra, eu iria tentar economizar um pouquinho de variáveis. Eu já pensaria assim, se tem 60 ingressos e eu dividir com F pessoas, é como se eu imaginasse que eu tenho assim uma barra de tamanho 60, que eu dividi em F partes, certo? Só que isso a gente imagina só na cabeça. Se eu dividir em F partes iguais, cada parte dessa não vai valer 60 dividido por F? Vai ou não vai, Sim. pessoal? Vai. Sim. Vai. Mas, se eu pegar, aprendendo a usar aqui ainda, se eu pegar essa mesma quantidade, 60, e dividir em F menos 3 partes, eu não vou estar dividindo em menos partes? Sim. Se eu vou dividir em menos partes, vocês concordam que cada parte vai ser maior? Sim. Então, esse 60 sobre F menos 3, esse número aqui, 60 sobre F menos 3, esse pedaço, é maior ou menor que esse? Maior. Maior. E ele é maior do que aquele, uma unidade.
Concorda? Porque o problema não disse que aumentava 1 se dividisse por f menos 3, ao invés de se dividir por f. Vocês concordam? Sim. Então, pensando isso, eu já poderia equacionar assim, ó. 60 dividido por f menos 3 é igual a 60 dividido por f mais 1. 60 dividido por f mais 1, isso aqui, mais 1, 60 sobre f mais 1 é igual a isso, que é igual a 60 dividido por f menos 3. Aí eu não precisaria colocar duas incógnitas. Não vai fazer tanta diferença não, mas é só uma sugestão. Aqui eu ia ter que resolver essa equação, que também iria desembocar numa equação do segundo grau. Eu só estou mostrando esse outro caminho, porque, querendo ou não, a gente já aproveita e aprende a resolver se ela aparecer dessa maneira. Para resolver essa equação aqui, a gente vai ter que... Vou até fazer maior esse papel. A gente vai ter que botar aqui f vezes f menos 3, que é o MMC, dos dois lados. F vezes f menos 3, porque como a gente não sabe qual é o f, a gente coloca o MMC como sendo o produto dos denominadores aqui. E isso dividido por f menos 3 vai dar f vezes 60 dá 60f. Até fiz grande demais aqui. Isso dividido por f vai dar f menos 3. Vezes 60 vai dar 60 vezes f menos 3. E isso dividido por 1 dá isso, que vezes 1 dá isso. Vai ficar mais f vezes f menos 3. Tá? Até aí tudo bem? Aí como os denominadores são iguais, a gente pode desconsiderar, cancelar os denominadores e igualar os numeradores. Aí a gente vai ficar aqui com 60f. E aqui vai desenvolver 60f menos 60 vezes 3, que é menos 180. Aqui vai ficar mais f ao quadrado, menos 3f. Olha para isso, tá vendo? Aí aqui agora eu posso cortar 60f com 60f. Daí vai ficar f ao quadrado, menos 3f, menos 180, é igual a 0. Que é uma equação do segundo grau de novo. Só que agora a variável é f, que é o número de funcionários. Quero até pedir para quem está treinando a equação do segundo grau tentar essa daí sozinho. E depois eu vou gravar essa semana esse vídeo só sobre a equação do segundo grau, para sempre que a pessoa precisar revisar a equação do segundo grau, tem lá esse vídeo. Mas tenta concluir, descobrindo o valor de f, você vai pegar e dividir 60 por f menos 3. Aí quando você dividir 60 por f menos 3 é para dar 5. Porque 5 é o número de ingressos que cada um deles recebeu. Mas não todos, os f menos 3, porque foram os presentes. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo mesmo? Mas Ele veja. nessa... Hã? Pode falar. Diga, qual foi a dúvida? Eu acho que eu ainda não conseguiria ter essa linha de raciocínio do senhor, não. Essa daí para montar essa da barra. Pronto, amadureça isso. Pense sobre isso. Bem interessante, né? Tá? Pensa sobre isso. Você não é obrigada a conseguir. Inclusive, se você olhar direitinho, essa equação daqui, ela sai também nessas. Você não tem que fazer daquele jeito, não. Foi só uma outra forma de mostrar. Por exemplo, daqui eu não posso dizer, dessa equação, eu não posso dizer que x é igual a 60 sobre f. Pode. E dessa equação aqui, dessa segunda, eu não posso dizer que x é igual. Aliás, que x mais 1 dessa equação, eu não posso dizer que x mais 1 é igual a 60 sobre f menos 3? Sim. Posso ou não posso? Se eu pegar esse x, que é 60 sobre f, e substituir aqui 60 sobre f, não vai ficar 60 sobre f mais 1 é igual a 60 sobre f menos 3? Pera aí. Substituir. Um minuto. Pera aí, o senhor tava ali. No lugar de x, eu botei o que é x. X é 60 sobre f. Sim.
Aí isso que Sim. acabou ficando foi aquela equação. Uhum. Ah, Então, assim, fazer por esse caminho, que é o primeiro aqui, vai desembocar em equação do segundo grau, tanto quanto por esse outro, tá? tá certo. Eu quis mostrar até porque em outra questão, pode ser que você se depare com uma equação assim, que tem essas variáveis no denominador e você não saiba como agir. Aí eu queria também já ensinar isso, tá entendendo? Tô Essa é uma entendendo. questão que ela já serve para outras. É, no primeiro jeito que o senhor fez, eu tinha errado na segunda equação. Eu não coloquei 60 é igual a f menos 3 vezes x mais 1, não. Eu coloquei f menos 3 é igual a x mais 1. Aí por isso que deu errado. Ah, entendi. Mas entendeu porque está errado, não entendeu? Entendi. Joia. Ótimo. Aí veja, agora vamos comentar, né? Uma questão dessa, se ela cair e tiver alternativa, que no Enem tem, claro, pode ser que ele coloque as alternativas de um jeito que atrapalhe. Pode. Mas no Enem tem alternativa. Se ele colocar as alternativas amigáveis como essas, velho, a gente não faz nada disso, a gente só testa. Porque vê, 60 ingressos. Se ele dividir com todos os funcionários, vai dar uma certa quantidade para cada um. Beleza? Se ele dividir com todos menos 3, tem que dar um a mais. Certo ou não? Deixa eu ir lá para baixo. Você tem 60, Sim. que você pode dividir com todos. E pode pegar os 60 e dividir com todos menos 3. Certo? Certo. E essa quantidade aqui e essa quantidade aqui tem que ser tais que essa seja um a mais. Daqui para cá tem que aumentar 1. Se for ao contrário, tem que diminuir 1. Concordam? Sim. Quais são as 5 alternativas? 3, 4, 5, 6, 7. Vou anotar aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Mas lembra que essa alternativa não é o número total de ingressos por funcionário, contando todos os funcionários. Isso aqui é quanto cada um dos presentes vai receber. Concorda ou não? Sim. Porque é o que ele está perguntando. Ele está perguntando quantos ingressos cada um vai receber. Então, esses números que estão nas alternativas aqui, eles correspondem a esse resultado aqui. Se eu dividir com todos menos 3, dá quantos para cada um? Beleza ou não? Aí eu posso testar o 3. Vamos ver se aqui fosse 3. 60 dividido por quanto dá 3? Bora. 60 dividido por quanto é que dá 3? 20. Não é? Isso. É ou não é? Aí se eu fizer daqui para cá, não diminui 3? Sim. Daqui para cá não diminui 3. Então, ao contrário, não tem que aumentar 3. Aí, se eu aumentar 3, aqui é 20. 20 mais 3 dá 23. 60 dividido por 23 vai dar igual a 3 menos 1, que é 2? Não. Não, não vai. Porque daqui para cá tem que aumentar 3 e daqui para cá tem que diminuir 1. Concorda? Concordo. Porque esse daqui para cá aumentou 1. Então, a letra A não é. Aí, bora ver a letra B. Se a letra B aqui for 4. Se aqui for 4, qual é o 60 dividido por quanto dá 4? 15. 15. Isso. Aí, daqui para cá tem que aumentar 3, que daria 18. E daqui para cá diminuir 1, que daria 3. 18 vezes 3 dá 60. 18 vezes quanto, professor? 18 vezes 3 dá 60? Não. Então não é essa letra. Aí eu vou aqui testar agora o 5. Vamos testar aqui agora o 5. Se eu botar aqui 5, 60 dividido por quanto dá 5? 12. Aí se daqui para cá eu diminuir 1, 4. E daqui para cá eu aumentar 3, 15. 4 vezes 15 dá 60? Dá. Dá.
Pronto. Então a resposta é essa. Uhum. Pensem melhor sobre isso. Tentem repensar sobre isso. Eu peguei cada alternativa. Agora eu tenho que prestar atenção o que é a pergunta, né? O número de ingressos entregues a cada funcionário presente. Então, o número de ingressos entregues a cada funcionário presente é esse aqui e não esse. Porque aqui seria se todos participassem, mas na verdade não foram todos que participaram, foram todos menos 3. Tá? É muito comum, a gente não vai fazer outras questões assim, mas é muito comum nós termos questões desse tipo em que, usando as alternativas, a gente ganha mais tempo do que fazendo a conta toda, porque essa conta toda vai acabar desembocando numa equação do segundo grau, o que dá trabalho. Querendo ou não, dá trabalho. Tranquilo? Tranquilo. Então, anotem aí tarefa de casa, concluir essa lista A03, passar para mim quais são as dúvidas. Eu vou começar a gravar as questões uma por uma para colocar no YouTube, porque aí quem for tendo dúvida já vai vendo. Eita, o Vini já gravou tal questão da lista A03, eu já vou assistir. Para tentar já ter as questões no YouTube. E aí, quando vocês tiverem dúvidas, vocês assistem lá. Acho que eu colocar por lá. E se ainda assim vocês não conseguirem descobrir qual foi o erro que vocês cometeram, vocês podem mandar a foto da resolução de vocês para eu ver qual foi o erro, tá? Por isso que é bom nunca apagar. Certo? Certo, professor. Isso foi a questão isso foram as questões da lista A03. A03. Eu não vou começar a A04 hoje. Eu deixo para começar a A04 depois. Começar a gravar e ter uma aulazinha também desse jeito assim, com todo mundo presente, que também é bom. Eu acho até bem legal para essa orientação inicial sobre o capítulo, que seja assim. Deixa para gravar mais quando for uma coisa mais teórica e tal, que não precisa vocês estarem presentes na aula. Mas vamos agora voltar lá para o capítulo de múltiplos e divisores. A página é a página 89. Arthur, você que estava ligado aí nas questões que eu já fiz, você sabe dizer o que é que eu já fiz sobre a lista A10? Acho que eu fiz pouca coisa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que é múltiplos divisores. No finalzinho da aula, aí a gente vai combinar detalhes dos próximos encontros. Para poder passar para o resto da galera. Estou querendo ver se mais gente entra. Eu não olhei mais o WhatsApp web, não sei o WhatsApp, porque se eu deixar aberto aqui, aí eu fico vendo as outras conversas e isso me atrapalha. Professor, eu queria saber desse caderno, quais os conteúdos que foram dados? Eu cheguei um pouquinho depois na turma. Eu vou te mostrar. Deixa eu te mostrar aqui. Professor, eu acho que o senhor não chegou a fazer nenhuma dessas, não. Foi, né? Da 10, não. Tá bom. Não, se eu não me engano, professor, o senhor fez a segunda, que o senhor estava ensinando aquela parte como obter os divisores, né, tal. Essa a primeira e a segunda, o senhor Pronto. Então eu vou fazer uma revisão rápida dessa primeira parte de múltiplos divisores e faço mais algumas questões dessa ficha A10. Mas deixa eu dizer a Natália. Natália, a gente já fez aqui as listas A01 e A02. No canal do YouTube já tem algumas questões dessas listas. Eu acho que só 3 dessa e 3 dessa. Mas você já pode olhar. Mas não se aveste não, que depois, se for o caso, eu marco um momento com você para dar uma revisada, eu e você. E quem quiser, claro. Já vimos conjuntos numéricos todo, o capítulo todo. E múltiplos divisores, a gente viu metade da teoria e vai fazer exercício agora dessa parte 10. Que é essa teoria que eu vou revisar.
Trigonometria no triângulo, eu não vou dar aula teórica a vocês aqui. Por quê? Eu já tenho gravada no YouTube trigonometria no triângulo completa. Então, se vocês puderem, esse período que estão mais em casa, quem tiver com mais tempo livre, já ir adiantando também trigonometria no triângulo, adianta. Mas vai depender. Quem tem mais dificuldade, está ainda andando mais devagarzinho, não adianta ficar vendo vários assuntos ao mesmo tempo, porque não vai ajudar. Mas trigonometria no triângulo já tem gravado e progressões também já tem gravado. Tá? Então, esses capítulos eu não vou gravar novamente, porque eu já tenho aulas completas gravadas. Aí a gente marca uma aula dessa para tirar dúvida, vocês mandando as dúvidas. Eu também vou gravar as questões para colocar no YouTube. Eu vou colocar essas questões avulsas no YouTube, porque é bom para mim também que divulgue lá, né? Que o canal fique mais movimentado, que eu poste mais vídeos para outras pessoas irem conhecendo. Mas, enfim, vamos lá para aquela lista A10, que é de múltiplos divisores, que eu vou resolvendo os exercícios aqui e nessa resolução eu vou fazendo uma revisão, tá? A segunda questão, aliás, a terceira questão da lista A10 diz assim: o número A, que é escrito dessa maneira aqui, 2 ao cubo, o número A, que é... Oxi. O número A, 2 ao cubo vezes 3 elevado a n vezes 5 ao quadrado, tem 24 divisores positivos se n for igual a quanto? Agora são meus cachorros, vocês estão ouvindo? Eu tô. Sim. Os meus de calado. Vejam só. O que é um divisor de um número? Bora lembrar disso. O que é múltiplo de um número? O que é divisor de um número? Bora lembrar isso rapidinho aqui embaixo. Deixa eu botar aqui embaixo. Se eu tenho, por exemplo, o número 60. 60, ele pode ser fatorado de vários modos. Ele pode ser escrito como produto de dois números inteiros de vários modos. Quem diz aí um modo de pegar dois números, multiplicar e dar 60? Diga aí. 12 vezes 5. 12 vezes 5. Muito bem. Se 60 é 12 vezes 5, é porque 60 é 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 12 vezes. Ele é um acúmulo de vários 5. Ele é tantas vezes 5. Consequentemente, eu posso dizer que 60 é múltiplo de 5. Ele é múltiplo de 5 porque ele é formado por múltiplos 5, vários 5. Isso só para lembrar, assim, intuitivamente, a ideia de múltiplo. Vários 5, múltiplo de 5, tantas vezes 5. Só que eu também posso olhar 60 como 5 vezes 12, que é 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. Então ele também é tantos 12, vários 12. Então ele também é múltiplo de 12. Tá? Os múltiplos de 12 são 0 vezes 12, 12, que é 0. 1 vezes 12, que é 12. 3 vezes 12. 2 vezes 12, que é 24. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp para não ficar me atrapalhando. 3 vezes 12, que é 36. 48, 60. Os múltiplos de 12 são infinitos. E os múltiplos de 5 também são infinitos. Fora os negativos. Mas quando eu digo que 60 é múltiplo de 5, porque 60 é tantas vezes 5, o 5 é um divisor de 60. Tá? Então, quando eu escrevo 60 como um produto de dois números inteiros, eu estou descobrindo aí dois divisores de 60. 12 é divisor de 60, porque 60 é divisível por 12. 60 também é divisível por 5. Eu posso dividir por 5, posso dividir por 12. Então, 12 e 5 são dois, o que de 60? Divisores.
Se eu pegar 60 e escrever como um produto de 2 naturais de todos os modos possíveis, 1 vezes 12, desculpa, 1 vezes 60, 2 vezes 30, 3 vezes 20, 4 vezes 15, 5 vezes 12, 6 vezes 10, que não tem mais, eu acabo encontrando aqui os divisores de 60, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Quantos divisores tem o número 60? 12. São 12 divisores positivos. Aí ele tem outros 12 que são os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, até o menos 60. Tá? Só que a gente aprendeu que tem como descobrir quantos são esses divisores, quantos são, sem precisar fazer isso. A gente tem como descobrir quantos, sem precisar contar um por um. E tem como a gente descobrir quais são, se a gente quiser um por um, de um modo melhor do que esse. Só que aí o que é que eu vou fazer? Como a aula que eu dei sobre isso, bem detalhada, foi a última, e ela já foi filmada dentro da sala de aula lá do ATF, e tá no online lá no ATF, quem quiser essa aula completa para, sabe, pegar tudo bem detalhadozinho, já tá lá. Eu estou aqui fazendo uma revisão só para continuar nos exercícios. Como descobrir quantos são sem precisar descobrir quais são? A gente pega o 60 e decompõe em fatores primos. Porque esse 6, ele pode ser escrito como 2 vezes 3. O 10 pode ser escrito como 2 vezes 5. O 2 não dá mais para quebrar, para fatorar. O 3 também não, o 5 também não. São os chamados números primos. Então, eu posso olhar para 60 assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Não posso? Pode. Isso não é 60? Aí a gente aprendeu que para descobrir qual é a quantidade de divisores, basta a gente pegar cada expoente desse, somar 1. Quanto é 2 mais 1? 3. Quanto é 1 mais 1? 2. Quanto é 1 mais 1? 2. E multiplicar. 3 vezes 2 vezes 2 dá 12. 12 é essa quantidade de divisores positivos. 12 é a quantidade de divisores positivos. Tá? Você decompõe em fatores primos, soma 1 a cada expoente e multiplica os resultados. Nessa aula última lá, que já está gravada no ATF, tem o porquê disso, bem detalhadamente, porquê que soma 1 e tal, e tal, e tal. Tá? Mas a gente vai usar isso agora para fazer a questão em si. Certo? Como é que a gente vai fazer? Inclusive é interessante, né? Um comentário antes de fazer. Tem questões que para a gente resolver, a gente precisa mais de raciocínio do que de conhecimento. Minha plaquinha soltou ali, agora que eu estou vendo. Tem questões que exigem mais raciocínio do que conhecimento. Essa não é uma. Essa questão exige mais conhecimento do que raciocínio. Quem vai resolver essa questão aqui sem ter essa informação, eu não sabia disso, que era só somar 1 e depois multiplicar. Fica perdido, porque vai ter que deduzir tudo na hora. Então, ela era uma questão difícil para quem não sabia, e agora passou a ser uma questão bem fácil. Porque ele está dizendo que esse é o número A, e diz que ele tem 24 divisores positivos, se n for quanto? Ora, como é que eu calculo a quantidade de divisores positivos? Eu pego cada expoente desse e somo 1. Quanto é 3 mais 1? 4. Quanto é n mais 1? N mais 1. E quanto é 2 mais 1? 3. E se eu multiplicar isso tudo, tem que dar 24, ele está dizendo. Então, qual é o n para isso aqui dar 24? Não precisa nem desenvolver, poxa. 4 vezes 3 não é 12? Isso. 12 vezes quanto dá 24? 2. 2. Então, esse n mais 1 tem que ser 2. Se n mais 1 é 2, é porque n é quanto? 1. 1. Letra E.
Tá? Ou desenvolve. 12 vezes n mais 1 é igual a 24. 12n mais 12 é igual a 24. 12n é igual a 24 menos 12, que é 12. N é igual a 12 dividido por 12, que é 1. Mas não precisava, concorda? Concordo. Concordo. Certo? Então, essa é uma questão simples depois que você sabe que a quantidade de divisores positivos de um número é calculada assim. Essa lista tem questões muito boas. Ela está na página, eu já anotei aqui para acessar mais rápido, 89. Ela tem questões muito boas. Essa questão 4, ele dá o n sem estar fatorado em primos. Aí você vai pegar o 6 e vai botar que é 2 vezes 3, o 9 é 3 vezes 3, o 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Depois que arrumar isso tudinho, juntar tudo que é 2 numa potência só, tudo que é 3 numa potência só, tudo que é 5 numa potência só, é que você vai resolver. Com licença, professor. Sim. Eu já adiantei nessa A10 e faltou tirar uma dúvida, que era justamente essa questão. A 4? Que o número o número de divisores deu 36. Mas 36 é múltiplo de 9, 12 e é um quadrado perfeito. Então vamos lá. Eu vou fazer e você vai ver o que é que deu de errado, tá bom? Uhum. Essa é a questão 4. Deixa eu ir para cá. Apago aqui e vou para 4. Beleza? Funcionando direitinho isso, né? Tá. Seja n, é porque eu usava para escrever um software ou outro que não estava funcionando muito bem, não. Aí eu fui pesquisando esses dias, pesquisei que só. Eu tô achando esse muito bom. É fluido assim e a letra fica... Porque ele, na verdade, é um software para desenho, para desenhista. Mas aí a letra fica parecendo mais um papel, sabe? Não fica aquela coisa tremida, feia. Mas vamos lá. Seja o número n, esse aqui. Então, o número de divisores positivos de n é o quê? Vamos ver o que é o número de divisores positivos de n. Vê, o 3 é 3, certo? O 6 é 2 vezes 3, certo? Certo. O 9 é 3 vezes 3. Tem que ter cuidado. O 12 é 2 vezes 3 vezes... Desculpa. 2 vezes 2 vezes 3, né? Isso que é o 12. O 15 é 3 vezes 5. O 20 é 2 vezes 2 vezes 5, porque ele é 4 vezes 5. O 25 é 5 vezes 5. E o 27 é 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. Tranquilo? Então, isso Tranquilo. é o número. Aí eu vou ter que arrumar. Quantos fatores 2 tem aí? Vamos contar sem errar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso é 2 à quinta. Quantos fatores 3 tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 à nona. Confere. Confere. E 5 tem quantos? 1, 2, 3, 4. 5 à quarta. Correto? Isso é o número n. Aí ele quer saber sobre os divisores positivos. É só pegar 5 mais 1, 6. 9 mais 1, 10. 4 mais 1, 5. 6 vezes 10, 60. 60 vezes 5, 300. Então, esse número tem 300 divisores positivos e não 36. Rapaz, eu acho que eu fiz errado. Com certeza fez. Agora, o que foi? Você conseguiu identificar? Consegui, foi na fatoração mesmo. Você não colocou esses fatores todos, não? Não. E ficou como? Depois tu me mostra, se quiser. Tu me manda uma foto. Tá bom. Se você não descobriu o que errou, você me manda uma foto, que é bom você descobrir. Tá bom. Mas se você descobrir, tá beleza. Mas pode mandar de todo jeito.
Aí 300 é o quê? 300 é divisor de 100? 300 é divisor de 100? Não. Não. Divisível, né? 100, isso, 300 é divisível por 100. 100 é que é um divisor de 300. O Ed, já tudo bom? Chegou por agora, não foi? Foi. Boa noite, professor. Boa noite, Boa gente. Boa noite. Estou por aqui. Que bom. A gente está fazendo uma questãozinha do capítulo de múltiplos divisores, é a questão 4. Ótimo. Tá? A gente já certo. fez umas coisas sobre a lista A03 e Perdi muita fez... coisa? Eu dei uma orientação geral, fiz algumas questões, mas se tudo funcionar direitinho, eu estou gravando, né? Eu não sei como vai funcionar aqui, que é a primeira vez que eu estou gravando. Mas eu já fiz testes, eu acho que vai funcionar direitinho. Aí eu vou colocar no YouTube sem disponibilizar para outras pessoas, mas só para ficar mais fácil de vocês assistirem. E depois eu peço para colocar no ATF, lá no site do ATF. Mas para ficar mais rápido, eu vou subir ela para o YouTube hoje e vou colocar no grupo. Certo? Tá certo. Só que eu vou colocar ela não listada para ser um vídeo que não apareça para todo mundo, entendeu? Entendi. Muito bem. É isso. Essa foi uma questão. Tirei a dúvida aí de... Qual é a página? Ela está na página 90. Então, o que é que eu quero? Eu quero que vocês peguem essa lista A10 e tentem fazer. É aquela história, vocês podem ter dúvida, provavelmente vocês vão ter. Eu vou começar a gravar essas questões também. Dessas listas que eu estou pedindo para vocês, eu vou começar a gravar as questões uma por uma. E eu vou gravando e colocando no YouTube, gravando e colocando no YouTube, gravando e colocando no YouTube. Porque aí a gente... Claro que a gente pode decidir isso em conjunto, mas isso é uma maneira de... Já que esse estudo online exige mais organização, concentração, as questões que normalmente eu faço na sala de aula ou no Tira Dúvida depois da aula, cada um pode ir assistindo aquelas que tiveram dúvida e na hora que quiser, entendeu? Então, se eu for colocando no YouTube as outras questões em avulsas, uma por uma, cada um vai lá e assiste só a que quiser. Eu acho que é melhor, mas vocês me dizem aí se vocês acham uma boa assim. Durante essa aula, as questões que eu for fazer normalmente nessa aula que eu gravo e que vou colocar ou aqui, são as questões que eu estou colocando para vocês irem aprendendo o assunto. Aí vocês vão tentar em casa. Obviamente que as questões não são idênticas, vocês vão ter dúvidas em várias, aí vocês vão assistir na ordem lá de dificuldade, né? Nas que vocês não conseguiram, vocês vão fazendo na ordem, à medida que eu for colocando. Beleza? Porque tem várias aí que eu vou dar dicas na hora que eu for resolver, entendeu? Eu já dou dica para outras. Deixa eu me ver mais aqui meu planejamento aqui. O que era que eu iria conversar com vocês. Relembrar de se inscreverem no canal lá do YouTube. Marquem o sininho para vocês ficarem recebendo. Eu vou mandar para vocês, eu acho que eu já mandei no grupo, os 3 cadernos, os PDFs. Não tem problema vocês disponibilizarem esses cadernos para pessoas que vocês conheçam, que queiram estudar. Não tem problema. Peçam que elas se inscrevam no canal também, porque para o canal crescer, não é bom a pessoa só chegar lá, assistir e foi embora. Se inscrever, aumenta o número de inscritos. Isso acontecendo, eu vou tendo mais, vamos dizer assim, visibilidade pelo próprio YouTube. Aí o YouTube começa a chamar a gente para fazer curso disso, curso daquilo. E é bom, entendeu? Então, tem gente que fica assistindo e não se inscreve. Mas é bom se inscrever porque dá mais respaldo para a gente. Tem o Instagram também, que eu vou colocar algumas coisas lá de vez em quando, que é o Matemática Alvino. Pronto, a placa terminou de cair. Depois eu... O Instagram é aberto, professor? É, né? É. Mas é bom seguir também, porque aí
aumenta lá também, que é bom para mim. É porque eu não tenho. Ah, certo. Mas tu pode criar um Instagram se quiser, só de estudo. Muita gente faz isso. Eu tenho medo de me perder. De quê? De me perder, me desviar do caminho do estudo e começar a ver besteira. Mas veja, se você não seguir essas outras coisas, você não vai ver. Você Se for cria. aberto, eu tenho como acompanhar, né? Ou não? Mas tu vai acompanhar sem ter nenhum Instagram teu? Como? Não, eu entro e vejo, né? Sempre o que o senhor tá botando lá. É. Não, mas tu tem que entrar tendo algum perfil, entendeu? Se for aberto, não, né? Não? Não, acho que não sei. Acho que... Eu não sei como é que você Se for entra no aberto, não. Instagram Se for aberto, Se for não. aberto, não. Eu consigo ver o que o senhor bota. sem ter nenhum perfil seu. Eu acho. Se não puder, eu vou usar o da minha mãe. Ah, massa. Tá bom. Eu não sabia, não. Tem lá no Instagram, tem uma opção. Toda vez que tu posta alguma coisa no teu Instagram, aí no dia ouvindo, né? Aí tem lá notificações e marca ouvindo, libera. E quando Aí alguém ele posta já alguma avisa coisa, toda vez que eu posto, né? aí eu fico isso. Uhum. É. Tem gente que Eu faz tô isso, porque esperando, tem viu? muito professor que posta conteúdo, resolução de questões. Aí acaba sendo legal. O cara segue ali 10, 15 pessoas e aí só vai ver coisas daquelas 10 ou 15 pessoas. Eu tenho Instagram, meu Instagram pessoal, tenho o profissional e eu tenho Instagram que ninguém sabe nem que sou eu, onde eu sigo só alguns temas específicos que eu gosto. Aí, quando eu quero ver só coisas daqueles temas, notícias, aí eu tenho ali só coisas de notícias, porque eu não fico vendo uma notícia e uma foto de um amigo, não sei o que, tá, fica me distraindo. Que aí eu abro o que é de distração só quando eu tô com tempo. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, Edja, pode falar. O professor, nessa questão que o senhor acabou de fazer, a quarta, qual é o Sim. expoente do fator 5? 4. 5 a Quatro. quarta. É. Porque ele aparece aqui no 15, ó. Ele aparece aqui no 15, o 15 é 3 vezes 5. Ele aparece no 20, que o 20 é 4 vezes 5. E o 25, que é 5 ao quadrado. Então, no final, você tem 1, 2, 3, 4 fatores 5. Por isso que é 5 a Aí 4. adiciona mais um. Aí soma 1, soma 1, soma 1. Ficou 6, 10 e 5. E multiplica, dá 300. Certo, beleza. Perfeito. Beleza? Essa lista tem um bocado de questão diferente, que não é só isso. Mas esse primeiro pente grosso, como eu já disse em sala de aula, vocês vão tentar resolver, vão conseguir resolver, sei lá, umas 5, 4, 3, nenhuma, não tem problema. Eu quero só que você leia e se inteire do que é que está sendo perguntado. Não conseguiu? Ok, vai assistir a resolução. Não é um momento de autoavaliação, não é um simulado, não é nada disso. É só uma primeira leitura para ver o que é que você acha fácil e o que é que você acha difícil. Porque tem coisa que você vai achar difícil e depois vai achar fácil. Aí você vai dizer, poxa, valeu a pena estudar, porque eu não tinha a menor noção e hoje eu estou achando isso fácil. Mas se a pessoa não faz essa análise antes de o professor explicar como faz, ela não tem noção do que realmente é fácil, do que é difícil, o que é que ela aprendeu com o professor, o que é que ela... Enfim, eu acho bom isso. Não tem problema nenhum tentar fazer, mesmo eu não tendo ensinado ainda como é que faz cada tipo. Entendeu? É aquela história, problema e exercício. Inclusive eu botei hoje no Instagram. O que é um problema? Pedi lá para o pessoal responder. Por quê? Porque eu estava com um problema aqui. O meu pé de mamão cresceu muito, está muito alto. Às vezes eu pedia para um menino que me ajuda aqui com o quintal para ele subir na escada, subia no telhado e tirava uma mão. Mas ele está ficando tão alto e agora eu não posso mais chamar ninguém para vir em casa que eu fiquei assim, ou eu subo no telhado, porque eu fiquei com medo, ainda mais chovendo. Nesse negócio que se o cara quebrar uma perna e for para um hospital agora, ferrou. Eu digo, eu não vou subir no telhado, na escada, para tirar uma mão, eu vou ter que encontrar outra saída. Aí eu vou postar agora de noite no Instagram qual foi a saída que eu inventei para tirar o mamão sem cair. Porque quando eu ia tirar ele com a vara, a cestinha é pequena, aí ele ficava na cestinha, às vezes não.
Teve um desde que caiu, bateu no telhado para poder cair na minha mão. Sabe? Eita. Aí, quer dizer, isso foi um problema. O problema foi encontrar um jeito de tirar a mamão sem precisar subir no telhado. É lógico, é matemática também. Certo? Verdade. Outra coisa que eu quero conversar com vocês, a última, né, para a gente parar. De que horas a gente fica fazendo esse encontro já certo, ao vivo, feito esse de hoje? Porque os outros eu vou gravar e vou colocar no site do ATF e no YouTube, eu vou dividir. Tem coisas que vão ser só de vocês no site do ATF. Esse momento é só de vocês aqui no Zoom, mas no YouTube. Professor, eu acho No YouTube que... não. Que horas a gente marca isso? Eu acho que talvez o melhor fosse o senhor sugerir alguns horários e fazer uma votação com isso, né? Porque varia, assim, acho que pode ser que varie muito de uma pessoa para outra, não sei. Veja, uma das sugestões é ser o horário oficial da aula, quarta-feira, 15h. Sim, alguns cursos fizeram isso, justamente para Porque assim, nas lives eles fizeram no horário oficial. Porque assim, meio que assim, ninguém pode reclamar porque seria o horário da aula. Não é um horário ótimo para mim. O horário melhor para mim seria de noite. Mas não tem problema, porque uma vez na semana eu fazer à tarde, eu me esquematizo aqui com a rotina com a minha esposa. Que ela normalmente é ela que está vindo trabalhar à tarde. Mas eu acho que geraria menos problema, vocês não acham? Eu coloco lá no grupo. Oficialmente geraria menos problema, porque ninguém ia, né, ter muito o que dizer, porque é o horário oficial, né? Se a aula voltasse a ser presencial, seria nesse horário, né? Então, a gente poderia fazer às 3 e não necessariamente 2h30. Mas dependendo das dúvidas, pode-se ficar mais um pouquinho, não tem problema não. Isso aí vai variar. Esse vai ser o momento em que eu posso escutar vocês, porque nos outros eu vou estar gravando e colocando lá. Diz o Edja. O senhor disponibilizaria algum horário seu para tirar dúvidas individual? Disponibilizo. Vocês podem, inclusive, ir mandando no meu tablet as dúvidas, tá? Que eu já vou tentando responder, porque à noite eu vou vir trabalhar. Então, agora que a gente está continuando o curso, se você mandar a dúvida, provavelmente eu vou pegar meu tablet à noite. Tem dúvida? Tem. Aí eu vou respondendo pela ordem que foi chegando. Então, eu vou responder primeiro de quem mandou primeiro. Gravado, no caso, né? Aí eu respondo lá pelo tablet e mando. Mas eu posso também... eu estou com muitas dúvidas, eu queria conversar, eu queria tirar uma orientação, queria bater um papo. Exatamente. Aí pode ser assim também, mas aí nesse caso seria melhor para mim que fosse à noite. Certo? Tipo assim, a partir de 6h30, 7h. Aí vocês podem falar comigo pelo WhatsApp e aí eu digo, olha, venha a tal hora. Aí eu venho. E aí, na hora que eu vier, eu aviso a todo mundo, ó, vou tirar a dúvida de Edja, se alguém mais quiser, apareça lá. Pronto. Quando for alguma coisa particular, pode dizer, professor, eu estou com uma coisa que eu queria conversar, que é particular, tem uma hora que eu posso falar, aí a gente combina a hora e eu venho falar só com você ou quem quiser. Com certeza. Senhor, tá certo. Certo? Obrigada. De preferência à noite, porque como eu estou mais atarefado em casa durante o dia, como eu falei, de coisa de criança, de limpeza, qualquer feira que chegar aqui, quem tem que limpar sou eu. Enfim, as tarefas estão divididas, né? Aí eu estou separando agora as noites para trabalhar. Preferencialmente, na quarta a gente deixa para ser o ao vivo de tarde. Aí na quarta noite eu não trabalharia, porque já minha esposa viria de noite, eu teria que ficar de noite fazendo outras coisas. Mas aí tem os outros dias da semana, segunda, terça e quinta. Eu vou usar essas noites para gravar a aula e para atender a vocês também quando vocês precisarem. Agora, lembrando que dúvidas, as questões, até para otimizar as dúvidas, eu vou gravar para o YouTube o máximo que eu conseguir.
O máximo de questões que eu puder já gravar e colocar no YouTube avulsas, eu vou colocar. Então, quando for uma dúvida assim, eu não consegui fazer essa questão. Se vocês puderem, vocês já usam o YouTube. Porque tanto é bom para mim, porque o YouTube vai ficar movimentado. Quanto mais visualizações, melhor. Curtam lá. Vocês têm que se inscrever no canal e curtir lá os videozinhos, porque tudo isso vai fazendo o meu canal ser mais visto pelo YouTube. Aí você começa a ter outros privilégios. Entendeu? Que a ideia é que cresça mesmo. Então, vocês podem espalhar o canal com os amigos, dizer que muitas questões vão ser resolvidas lá. É óbvio que isso aqui só vocês vão ter, as aulas no ATF só vocês vão ter, mas questões avulsas, deixa as pessoas verem, porque é bom para mim. Aí a pessoa vê e diz assim, caramba, eu queria fazer o curso dessa pessoa. Aí entra em contato e faz, tá entendendo? Que é bom para mim também. Agora que tá online, eu preciso que chegue mais gente. Diz, Paulo. Tu vai postar que dias as aulas gravadas? Em que dias eu vou postar as aulas gravadas? No ATF? Sim. Pronto, eu vou pedir que eles postem no máximo, até a quarta-feira, que é o dia da aula. Né? Tá bom, tranquilo. Mas aí, tipo, numa quarta-feira ao vivo, a gente conversa sobre o que foi postado da semana anterior, entendeu? Entendi. Porque aí vocês já assistiram, se vocês tiveram alguma dúvida, vocês já anotaram. Professor, não entendi tal coisa da aula. E aí a gente vai fazendo isso. Tranquilo, massa. Certo? Agora eu vou, como a gente teve essa aula agora que eu já falei, é como se essa fosse a aula do ATF, eu vou priorizar esse pedaço agora, gravar as questões. Porque vocês já vão ter questões da lista A03 para verem a resolução. Questões dessa lista A10. Eu vou priorizar essas duas listas. E a A01 e a A02, como eu já vi antes, eu vou também tentar resolver o máximo que eu puder das que eu não fiz em sala. Porque Natália, que entrou depois, por exemplo, pode já entrar no ATF e ir assistindo às aulas antigas. Então, nas aulas antigas tem questões daquelas listas, A01, A02, conjuntos numéricos, tá tudo lá. Mas a minha sugestão é que você fique em dia com o que a gente está vendo e vá colocando em dia o passado aos pouquinhos. Para você não... Eu tô cheio de passado para colocar em dia. Vai ter que ser aos pouquinhos mesmo. Tá mas não. Você faz assim. O que é que eu vou fazer hoje? Vou fazer isso. Eu tô cheio de coisa aqui em casa que é para eu fazer e eu não tô fazendo todas num dia não, porque senão eu não vou dormir. Aí eu vou anotando assim. Para eu não me angustiar, eu vou anotando. Eu tô com o celular no bolso aí. Eita, eu preciso fazer não sei o que. Eu vou lá e anoto. Eita, eu esqueci de fazer não sei o que. Eu vou lá e anoto. Vou administrando nas pendências, senão a gente fica doido. Professor? Oi, Onix. Essas aulas online que você vai fazer ao vivo, no caso, desculpa, ao vivo, vão ficar gravadas também, né, professor? Vão. Se tudo funcionar direitinho, eu vou gravar e colocar lá no ATF. Ah, tá certo, tá certo. Tá bom? Tá bem. Essas eu não vou colocar no YouTube, não. Talvez eu coloque assim trechinhos no Instagram, porque eu quero divulgar, né? E divulguem, mas divulguem mesmo, porque tem aluno que fica assim, eu não vou divulgar não, porque é tão bom o curso de Alvino com pouquinha gente que eu recebo mais atenção. Não, eu tô falando sério mesmo, tem muita gente que pensa isso. Mas aí você se põe no meu lugar também, eu preciso que meu curso cresça, eu quero que mais pessoas sejam alcançadas também. Sabe o que eu acho que ajudaria? Se o senhor fizesse parceria assim, com outros professores, sabe? Eu acho que isso puxa muito. Porque uma pessoa está fazendo o curso de um, aí tem ali a indicação do outro. Com certeza, puxa. Com certeza. É exatamente o motivo pelo qual eu estou com menos alunos esse ano, é esse. Conta muito, porque vai ficando na modinha e tal, entendeu? Isso. Você está ali no meio da multidão, mas... E é até mais fácil, assim, tipo, você vai fazer um curso. Eu conheço um professor, sei lá, de geografia. Eu vou fazer o curso dele, sei que ele é bom. E tô procurando um de matemática, sabe? Não sei, não conheço. Aí, se esse professor aqui é bom, ele tá indicando outro.
possivelmente esse outro aqui também é bom. Aí você vai meio que... Mas o que acontece é que a maioria dos cursos presenciais, eles já têm todas né? as matérias. Sim, É difícil. Até o ano sim. passado eu tinha o grupo, né? Mas aí, por essas questões todas, eu decidi... Eu vou ficar quietinho num canto aqui mesmo, Não, mesmo que então, eu tenha menos alunos. só o senhor procurasse parceria, não sei se o senhor conhece, né, também, de professores que estão também com cursos assim, Isso, isolados também, sabe? sozinhos, Sozinhos, Vou tentar fazer isso. De fazer uma troca assim, sabe? De uma Isso. parceria, sei lá, faça esse e esse aqui, sei lá, faz aí um Aham, combozinho, sabe? Uma coisa assim. aham. Eu vou começar a divulgar no Instagram que eu estou fazendo isso, que eu estou disponibilizando o material, que as pessoas vão baixando o material e vão acompanhando no YouTube. E aí eu vou sempre nos vídeos dizendo que se quiser fazer parte do nosso curso, entre em contato, tal, 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 e aí a pessoa pode ser que aos pouquinhos vá chegando mais gente. E uma coisa boa é que o senhor tem as aulas gravadas desde o começo, né? Se uma pessoa entrar depois, ela vai ter Ela vai acesso às poder aulas assistir. anteriores. Isso aí conta muito também. Pra É quem verdade, porque os outros só começaram a gravar agora, né? Exatamente. Beleza, minha gente. Então, vocês têm mais alguma dúvida? Não, professor. Não. Pronto. Então, eu confirmo com vocês se vai ficar realmente às 15 horas da quarta. Só confirmar aqui em casa, mas acredito que é tranquilo isso e é melhor porque fica no horário certinho, que já era a aula da gente. Tá bom? Tá bem. Fiquem ligados no que eu for colocando no YouTube, porque vai ser aos pouquinhos. À medida que eu for gravando, eu vou colocando lá. Tá bom, professor. Obrigada. Tenha uma boa Tá noite, bom? viu? Boa noite, minha gente. Fiquem Boa noite, bem. professor. Boa Tchau, Boa boa noite, noite, gente. Arthur. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Depois me digam o que é que acharam da aula, se foi direitinho, e o que é que não ficou bom aí das coisas, o que é que pode melhorar. Desde já eu disse que eu Tá gostei bom. bastante. Eu também. Também. Ótimo. Muito bom. Direitinho. Ótimo. Vocês conseguiram se concentrar? Tá todo mundo no computador Sim. ou alguém tá usando celular? Nossa, computador. Eu tô no computador. Eu estou no celular, infelizmente. Celular. Aham. Pronto. Bota o celular numa posição boa para não ficar numa posição que canse. Tenta arrumar de algum jeito aí que esteja na mesa com um caderno para ficar realmente estudando, mesmo que seja o celular. Certo? Certo. Certo. Uhum. Tchau, amores. Tchau. Tchau, professor. Boa Tchau. noite. Boa Fique em noite. casa. É.